Olá, internautas do J+. Hoje estou tendo o prazer de conversar com Décio Lima, já foi prefeito de Blumenau, já foi deputado federal, é um dos integrantes mais expressivos do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Catarina e atualmente é pré-candidato ao governo do estado. Queria começar agradecendo a disponibilidade do Décio, né? E já de cara vou te perguntar, Décio, a gente teve aí anos complicados para o PT, né? Depois da Lava Jato, impeachment da presidente, a prisão do presidente Lula, e agora a gente vê um novo cenário, né, para o PT, quer dizer, o presidente Lula se livrou de todas as acusações que ele tinha, é hoje o nome que mais desponta na disputa pela presidência, e o governo do estado está numa disputa em aberto, né? O próprio governador, que é já dito candidato à reeleição, não tem nem partido. E há vários nomes aí pipocando, o seu, inclusive, como já foi oficialmente colocado como pré-candidato, né? Como reconquistar aquele apoio perdido que o PT teve lá em eleições anteriores, em anos anteriores a todos esses episódios que tumultuaram aí o PT a nível nacional, Décio? Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite de poder estar aqui, de me interagindo com você, com esse maravilhoso portal J+, uma expressão da comunicação da nossa querida Canoinhas, da região do Planalto Norte, a região do Contestado, que foi palco de um momento histórico muito cruel para o Brasil e para o povo catarinense. Estou muito feliz, portanto, com relação a este convite que você me formulou. Eu quero dizer para você que a forma que tem para a recuperação e a forma como estamos recuperando a nossa imagem no Brasil e aqui em Santa Catarina é com a verdade. Ou seja, a cada dia que passa, as mentiras estão sendo desnudadas dos acontecimentos que submeteram o país no Brasil. Mas no Brasil, porque aqui em Santa Catarina ninguém pode levantar o dedo para nenhum militante, nenhum líder político do PT que possa ter maculado o interesse público, que possa estar envolvido em qualquer episódio destes que foram submetidos muitos líderes em nível nacional. Agora, recentemente, o último processo do presidente Lula pelo ministro Lewandowski foi literalmente anulado. Mas eu quero te falar, Ednei, antes de entrar em Santa Catarina, sobre uma questão que eu acho relevante em tudo isso. Eu sou filiado número 2 do PT em Santa Catarina. Eu participei dos primeiros movimentos nacionais junto com o presidente Lula nesses episódios. Convivo com o presidente Lula, portanto, há 42 anos como militante de um partido político. Eu quero dizer para você que nessa trajetória dentro do PT, que me permitiu ser vereador, prefeito da cidade de Blumenau por 2 mandatos, e administrar o segundo maior porto do Brasil, que é o Porto de Itajaí, ter sido deputado federal por 3 mandatos, em toda essa trajetória, e de agora estar já no segundo mandato do presidente estadual do PT, em toda essa trajetória, eu convivi próximo do presidente Lula. Entretanto, eu não quero falar para você como militante. Eu quero também falar para você como alguém que advogou em todos esses processos, que leu todas as páginas que o presidente Lula foi submetido. Aliás, quero lhe falar como uma pessoa que teve o privilégio de receber a filha do presidente Lula na minha casa, que eu criei desde pequenininha, desde menina, a Luria, na minha casa em Blumenau, antes dele ser presidente da República, muito antes, que me permitiu conviver com ele na casa dele e conviver com ele nos natais, nas viradas de ano, nas Páscoas, nos aniversários dos filhos, da própria filha Luriane.
eu quero falar como alguém que conhece, portanto, o armário do presidente Lula, que já abriu várias vezes a geladeira, que já botou a mão no bidê. E o presidente Lula sofreu algo que era impossível sofrer com a imputação dessas acusações. Primeiro, que ele é um homem totalmente despojado de qualquer acumulação de riqueza. Ele é um retirante nordestino que depois veio para um sobrevivente da seca, dos quais a maioria dos meninos da época morreram de sede. Depois, um metalúrgico de 17 anos dentro de um chão de fábrica, e que levou pela primeira vez na cadeira de presidente da República as feridas do nosso povo, que ele as tinha na carne do sofrimento, da fome, da miséria, do desemprego, da exclusão, da seca do Nordeste, enfim, das coisas perversas que o Brasil historicamente se permitiu. Eu quero falar do presidente Lula, que é um homem, sim, de uma caixinha de isopor, que reunia e reúne amigos no seu entorno para poder conversar sobre as coisas esperançosas do nosso país. Eu digo para você e para toda a sua grande audiência de que eu não fui presidente da República, mas eu sempre vivi melhor do que o presidente Lula, porque ele é uma pessoa totalmente despojada de qualquer possibilidade de querer acumular qualquer riqueza para ele e para os filhos dele. Então, o presidente Lula é inocente, e essa verdade foi desnudada. Mas, concomitante a isso, Ednei, nós temos outro aspecto. A resiliência dele e do PT. Nenhum partido sofreu as agressões e os preconceitos que nós sofremos ao longo da nossa história. Nós, no começo, era o partido dos comunistas, depois dos pobres, dos miseráveis, dos analfabetos, dos que não sabiam falar, dos que não podiam ser presidente da República. E olha que partido que passou e venceu tudo isso. Um partido feito pelas mãos dos pobres, dos trabalhadores, e que elegeu pela primeira vez na história do nosso país um operário presidente da República. Não há acontecimento nessa proporção em nenhum lugar do mundo que um partido tenha elegido uma figura com a imagem do presidente Lula e com a biografia do presidente Lula. A biografia de pobre, de trabalhador, daqueles que são de baixo e não os de cima. Nós vimos aí, nesse período da democracia do nosso país, partidos que mudaram de nome, partidos que se transformaram, partidos que fecharam as suas portas. Nós vimos lideranças políticas no Brasil e em Santa Catarina que não aguentaram uma manchete de jornal. E o que isso significa? Significa que o PT é algo ainda a ser estudado, mas que ele, sobretudo, é um partido resiliente, que verga, mas não quebra. Porque nós somos uma causa. Décio, ainda... Então, esse é o cenário, Ednei, se me permite concluir, que nós estamos vivendo nesse momento. Eu te confesso que eu não esperava isso com tanta velocidade. O presidente Lula hoje vive, e o PT, as melhores condições que ele já teve ao longo da história. Para você ter uma ideia, quando Lula disputou a reeleição de presidente da República, ele chegou a patamares de 36%, ele finalizou com 36% no primeiro turno dos votos válidos. Hoje, em todas as pesquisas, ele passa dos 50% dos votos válidos, na sua grande maioria. Então, é um cenário muito propício no Brasil, em Santa Catarina. Não duvido disso, Décio, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse cenário que se desenhou no país nos últimos tempos. Eu costumo dizer que se um roteirista tentasse vender para o cinema um roteiro do que foi o Brasil nesses últimos anos, ele não conseguiria e ia ser chamado de maluco, né? Porque é um roteiro muito mal feito, né? Quer dizer, você tem um presidente, primeiro o impeachment da presidente Dilma, baseado na questão bastante discutível, né, que é a questão das pedaladas fiscais. Depois você tem o presidente Lula preso,
para que depois de mais de 3 anos se diga que não, ele não poderia ter sido processado naquela instância, né, que foi a instância de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, e sim em outra instância. E aí se desenha todo um cenário de queda de processo, porque foram vários os processos. Quer dizer, precisou tanto tempo para se dizer que ele não poderia. E nesse meio tempo emerge uma direita radical no país, né, que é o caso do presidente Bolsonaro, e que, de certa forma, demoniza não só o PT, mas todas as ideias que partidos de esquerda defendem no país, né, colocando inclusive o comunismo como algo extremamente demoníaco, né, fora do contexto de tudo que seria tolerável, né. Quando você olha todo esse cenário, que país você visualiza, Décio, já que a gente está falando de opinião pública, de imprensa, das correntes políticas do país, né, e do próprio eleitor, né, que é aquele que optou por isso lá em 2018, né, por esse cenário, por mudar esse cenário, né? Olha, Ednei, eu não teria dificuldade de fazer esse roteiro desse filme, até porque vivi ele e vivi ele dentro do Congresso Nacional. Eu fui deputado federal por 12 anos e eu estava, inclusive, lá naquele dia 17 de abril de 2016, quando o Brasil foi submetido a um golpe. Eu não teria dificuldade. Eu não teria dificuldade nenhuma de fazer esse roteiro, de mostrar claramente o que as elites, infelizmente, antinacionalistas do atraso, elites que não têm o menor sentimento com o Brasil, com a pátria, fizeram para produzir esse acontecimento desastroso, tão desastroso, Ednei, que naquele momento nós estávamos com o pé para ser a quinta economia do planeta, ou seja, iam ter 4 países mais ricos que o nosso. Tão desastroso que hoje nós estamos caminhando para ser a 14ª economia do planeta. Um atraso sem igual do ponto de vista histórico. Um país que tinha superado o FMI, que deixou na poupança, que é aquilo que se chama de reservas, quase 400 bilhões de dólares para poder produzir uma estabilidade econômica sem precedentes nos 500 anos da nossa existência. Um Brasil que chegou, como nós chegamos em 2014, com um pleno emprego. Terceiro país com maior empregabilidade do mundo. Eles arrebentaram com tudo isso. Eu não estou falando só da pandemia e da expressão da pauta de ódio fascista, visivelmente, que foi protagonizada principalmente a partir das eleições de 2018. E tudo isso sabe por que foi feito, Ednei? Por conta da descoberta nossa do pré-sal. Quando a Dilma estabeleceu o modelo de partilha do pré-sal para fazer investimentos na educação, na saúde, isso aborreceu os interesses internacionais. Tudo isso foi uma articulação internacional, tanto que logo depois do impeachment da presidenta Dilma, o Congresso Nacional foi num domingo, lá em Brasília, eu estava lá. Na segunda-feira, o Congresso Nacional era convocado para entregar o pré-sal para os interesses das petroleiras e foi uma votação relâmpago que não durou menos de 1 hora. Esse foi o acontecimento que submeteu o Brasil, com interesses econômicos, que estabeleceu uma coisa muito grave, porque arrebentou com a democracia. O impeachment da presidenta Dilma não tinha uma linha na Constituição que pudesse agasalhar a ideia daquele pedido de impeachment. Então, um golpe que o Brasil sofreu. A prisão do presidente Lula, e o que você se refere da anulação processual, ela não é só uma anulação processual. Se o presidente Lula tivesse sido julgado por um juiz imparcial, em todos esses processos, não ia ter aquilo que se chama de materialidade do delito, não ia ter prova, não ia ter nada, porque tudo isso foi uma coisa fantasiosa. Olha, o sítio do Atibaia, eu frequento ele há mais de 40 anos, ele é do Jacó Bittar, ele sempre reuniu pessoas da esquerda, do movimento sindical. Quando Jacó morreu, ficou com o Fernando, filho. E nós frequentamos aquilo várias vezes. Era um lugar de encontro em São Paulo que nós íamos com o presidente Lula para fazer uma farofa, uma carninha. O tal do triplex nunca foi da Marisa. A Marisa tinha um dinheiro guardado num sistema chamado Sicoob,
que é um banco cooperativado do antigo, que era do Sindicato dos Metalúrgicos, que o dinheiro, inclusive, não deu para dar entrada. Nunca chegou a ser, ela visitou, o Lula visitou, mas não conseguiu comprar. Então, criaram uma ilação nisso tudo, para querer incriminar aquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior líder que o Brasil já teve. Podemos até divergir, dizer, eu não gosto do Lula, as ideias deles eu não gosto, mas ninguém pode deixar de admitir que na história do nosso país é incomparável a liderança do Lula com qualquer outro líder ou qualquer outro personagem da política brasileira. Mas, por outro lado, Décio, a gente não pode deixar de reconhecer que a Lava Jato apontou casos comprovados de corrupção no governo do PT, que foi o caso da Petrobras, dinheiro que foi devolvido, inclusive, né, por conta de atos de corrupção. Claro que não é... Agora, não, mas Ednei, mas quero te falar uma coisa. O processo de corrupção não tinha ali ninguém do PT. Não havia ninguém do PT envolvido nisso, e ele era histórico, antigo. Agora, na medida que a Lava Jato trouxe 6 milhões de volta, ela quebrou praticamente todo o entorno da Petrobras. O que aconteceu com... E quero te dizer mais, eu vou adiantar aqui. O Dallagnol e o Moro, escreva o que eu estou te dizendo, o fim deles vai ser a prisão, pela utilização indevida do judiciário, pela manipulação, pela política. Por que o Moro não continuou no judiciário? Por que o Dallagnol não continuou no Ministério Público? Então, essas coisas vão a cada dia sendo desnudadas. É bom. Agora, é importante também te dizer aqui que foi no governo Lula que se estabeleceu o maior combate à corrupção. Foi ali que se criou a Controladoria Geral da República, foi no governo Lula que se criou os portais de transparência, foi no governo Lula que foi impulsionado a construção institucionalizada da Polícia Federal. Quando o Lula chegou na presidência da República, a Polícia Federal tinha um efetivo aproximadamente de 200, 300 delegados, e passou a 7 mil delegados. Foi no governo do Lula que se impulsionou as políticas do Ministério Público e que se estabeleceu um modelo republicano. Agora, a corrupção, num sistema como o nosso, num sistema capitalista, ela é histórica, como é em todos os cantos do mundo. Não se pode atribuir nem condenar ninguém sem provas. Agora, o que a gente viu... Eu ontem... Pode concluir, Décio. Eu dialogava com amigos da Igreja Católica, né, com uma visão condenatória do presidente Lula, e sem provas. E eu mostrei para eles que o mesmo passou Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, foi condenado por um tribunal romano à morte, a ser pregado na cruz, porque é muito fácil, na vida humana, você condenar as pessoas. O Estado, em qualquer lugar do mundo, ele é muito forte. Quantas pessoas não foram condenadas ao longo da história sendo inocentes? Você pega agora, recentemente, o episódio da negra americana, que o Barack Obama declara ela inocente depois de 100 anos de terem matado ela numa cadeira elétrica. É muito fácil fazer as condenações e criminalizar as pessoas é algo simples, mas é preciso que a gente tenha, pelo menos, nesses momentos, o exercício da tutela do Estado dentro de uma visão imparcial de justiça. A justiça pode errar, mas não de forma dolosa, como fizeram com Lula, como fizeram com Mujica, que ficou numa prisão perpétua, num buraco, preso durante 12 anos, como fizeram com Nelson Mandela, que botaram ele 27 anos dentro de uma cadeia, como fizeram com Mahatma Gandhi, como fizeram, enfim, com muitas pessoas que se indignaram contra o sistema, que lutaram contra o sistema, e aí usaram a estrutura do Estado para sufocar
a indignação deles, que era, na verdade, a expressão sempre dos injustiçados. Ainda falando do presidente Lula, depois a gente vai falar sobre o governo, hoje ainda o Estadão traz uma reportagem que mostra que começa a diminuir a vantagem dele em relação aos demais concorrentes nas pesquisas, mas ele ainda lidera, né? E aí já se fala que alguns cogitavam a possibilidade de ele vencer em primeiro turno, hoje já se fala, não, é segundo turno. Esse segundo turno, na sua visão, Décio, claro, se você acredita que vai para o segundo turno, seria com Bolsonaro ou seria com o dito candidato de terceira via, que até agora ainda não se consolidou? Olha, Ednei, se tiver segundo turno, se tiver, porque a fonte que você usa, o Estadão, é um jornal visivelmente que tem combatido o PT há 40 anos. Né? É uma imprensa que visivelmente manipula os acontecimentos, diferente do J+, e do Ednei, que tem uma pauta plural, democrática, imparcial, né? Como eu percebo aqui ao ser entrevistado por você. Veja, o que nós temos que pensar para além das pesquisas? Primeiro que todas as pesquisas mostram que apenas 9% da população não vota nem em Lula nem em Bolsonaro. Todas. Dá 9%. Então, aquela ideia da terceira via, ela não existe como algo real e concreto. Ela não se viabilizou, mesmo por essa racionalidade das pesquisas. Né? Essa terceira via, ela não tem possibilidade hoje, aqui, nesse momento, de você dizer que ela tem alguma esperança para quem pensa numa possibilidade de terceira via. O Brasil está polarizado, mas não é entre Lula e o Bolsonaro, é pelo que eles representam nesse momento. Essa polarização é entre o ódio e o amor. É uma polarização entre a democracia e o autoritarismo. É uma polarização entre o desastre econômico que nós estamos vivendo, Ednei, que não é só com relação aos 50 milhões de brasileiros que nesse momento estão na vulnerabilidade alimentar. 50 milhões acordaram hoje, não sabe se vão ter um prato de comida. O Brasil voltou ao mapa da fome. Não é só daqueles que perderam os direitos com todo esse derretimento de acontecimentos, de reformas que fizeram, da Previdência, da reforma trabalhista. Não é só isso, é dos que têm renda também, das pessoas que compram, que têm salário, que têm renda nesse momento. Olha só o número que eu vou te dar e para aqueles que nos acompanham aqui no J+. Em 2013, nós entregávamos anualmente para o mercado brasileiro 3 milhões e 800 mil veículos novos. Hoje, nós estamos entregando 1 milhão e 600 mil. Ou seja, é essa disputa. Por isso, Ednei, temos uma coisa muito clara no sentimento do povo. O povo não quer um futuro incerto. Ele não quer arriscar. O próprio setor financeiro, através da FEBRABAN, o setor produtivo, através da Fiesp, que reúne as cadeias produtivas mais importantes do Brasil, disseram assim: olha, esse negócio de terceira via é arriscado, que já deu no que deu, muito caro e improvável. Por quê? Porque o povo não quer um futuro incerto. E o povo está abominando o presente e com saudade do passado. Né? E esse passado, ele se remete a um conjunto de sonhos que ele tinha e de resultados que ele tinha na vida. Então, as eleições vão se dar nesse campo entre continuar com tá aí ou voltar ao passado. E o passado tem nome, chama-se Lula. Aí você me dá uma boa oportunidade de a gente entrar no campo de Santa Catarina, que é o motivo da nossa conversa hoje, já que você é pré-candidato a governo. Esse discurso bolsonarista, até tem gente que diz que para Bolsonaro existir, Lula tem que estar na parada, né? Senão não tem como Bolsonaro prosperar. Por quê? Porque ele usa muito o discurso do anti-PT para se manter no poder. E esse discurso funcionou muito bem em Santa Catarina, ao ponto de que ele teve 70% dos votos na eleição de 2018. Diante do atual cenário, onde o Bolsonaro vai usar muito isso, né, do antipetismo,
e a gente já viu que Santa Catarina aderiu muito fortemente a esse discurso, não exatamente pelo PT, mas a questão da pauta de esquerda, as pautas mais liberais e questão de costumes, né? O catarinense, de modo geral, parece que gosta muito disso, demonstra isso no apoio ao Bolsonaro, né? É um estado onde tem muito apoio para o Bolsonaro. Como é que você se insere nessa disputa aí, Décio? Primeiro, tentando explicar, né, essa situação, que você explicou aqui muito bem na nossa entrevista, de que o Lula foi, de fato, teve os processos anulados, né, e que houve erros processuais diversos que aconteceram ao longo desse processo, dessas condenações. Primeiro convencer o eleitorado disso, e depois convencer ele também de que Bolsonaro não é um bom negócio, vamos dizer assim. Olha, Elinei, primeiro que o ambiente mudou. Você usou, foi muito feliz aqui nas colocações que você fez, dizendo assim, ó, teve, né? Quer dizer, o bolsonarismo teve. Os resultados hoje são diferentes. O diagnóstico hoje é diferente. Eu, por exemplo, Elinei, disputei as eleições em 2018 pelo PT, cheguei a liderar as pesquisas até 18 dias, até 20 dias antes das eleições. Todas as pesquisas do primeiro turno foram divulgadas. E quando foi declarado que o Lula não seria mais candidato, nós paramos de polarizar o processo político com possibilidade de ir para o segundo turno de Santa Catarina, onde nós vimos aquela onda representada pelo 17 e o povo catarinense votou num número. Não votou, não escolheu um governador. Nós temos depois um diagnóstico de que perguntava-se o nome do governador que o povo catarinense escolheu, embora com 70% do resultado do segundo turno, 72%, se eu não me engano, eu não sabia o nome do governador. Votaram no 17%, que era o número do bolsonarismo. Esse ambiente mudou. Hoje mesmo, em Santa Catarina, a maior rejeição não é do Lula, é do Bolsonaro. O PT voltou ao patamar que estava antes de todos esses acontecimentos. Partido mais querido do Brasil por 28% do povo brasileiro. O segundo partido mais querido leva 2%. Em Santa Catarina, embora naquele momento difícil, isolado, sem política de aliança, sem nada, eu termino as eleições com 13% dos votos. Mais precisamente 12,78% dos votos. Numa chapa de deputados federais, que tinham apenas 11 candidatos, numa chapa pequena de deputados estaduais, no momento que ninguém queria, inclusive do PT, ser candidato, foi aquele momento que eu disputei as eleições em 2018. Nesse momento, Ednei, nós já estamos numa frente democrática praticamente consolidada com 8 partidos. Essa frente obteve nas urnas em 2018, naquele momento ruim, 28% dos votos, somado aos votos que o meu partido teve. 28%. Essa frente ela já me dá condição, nos dá condições de em torno de 33%, um terço do tempo de televisão e de rádio. Vocês estão acompanhando a vinda de Jorge Boeira para esse campo, a presença de Fernando Coruja, que foi prefeito de Lages, pelo PDT, que se coloca como um dos nomes a estar na chapa majoritária, o governo do Estado, do Jorge Boeira, a presença agora de Gelson Merizio, que ganhou as eleições de Santa Catarina no primeiro turno. Aproveitar desse falar do Gelson Merizio, porque você levou ele até o presidente Lula, aquela foto repercutiu muito aqui no estado, né? Vocês três, Lula, Gelson Merizio, e com Gelson Merizio o senhor. Como que o Gelson se encaixa, porque ele estava no PSDB, agora está saindo do PSDB, para que partido ele vai? E, assim, dentro dos seus planos, que é de ser candidato a governador, como que o Gelson se insere, já que o Gelson era pré-candidato a governo pelo PSDB? Não, o Gelson deve se filiar a um dos partidos que compõem essa frente, né, o Gelson Merizio. É evidente que todos os nomes que eu citei, mais o nome de Afrânio Bropé, indicado pelo PSOL, são, como o meu, são nomes que podem ser os candidatos ao governo de Santa Catarina, ao Senado, a vice-governadores.
Nós não... O que nós estamos achando, Ednei, isso é que é bonito nessa frente, que o importante é a unidade. Nós não podemos dizer assim, o Décio é o candidato e aí 3 partidos saem para um lado com outro candidato. O Merizio é o candidato, mas não une esse campo. O Dário Berger, que está vindo, o Mauro Mariani, que estão vindo. Então, são sentimentos que nós vamos ter que trabalhar do ponto de vista de ver quem é o melhor para protagonizar o processo das eleições de Santa Catarina. Mas são lideranças expressivas. Mauro Mariani, para mim, é uma novidade. Não, ele está junto com o Dário Berger, né? E o próprio Dário anunciou que, se ele sair do MDB, vem Mauro Mariani, e muitas lideranças do MDB viriam, para esse campo, provavelmente para o PSB. Então, veja, o que nós queremos nesse momento é trabalhar isso com muito carinho. Por quê? Porque todos nós temos muito claro de que o que nos une é a defesa da democracia. O que nos une são os valores humanistas. O que nos une é nós derrotarmos o ódio. Aqueles que defendem armas, aqueles que estão produzindo um ambiente agressivo num país que não se permite isso. O povo brasileiro não é assim. Você, nós podemos divergir, mas nós vamos se abraçar ao final. Nós somos um povo de paz, de amor, um povo com uma marca muito forte do cristianismo entre nós. Você imaginar dentro de uma igreja a pessoa se dizendo cristão e levantando o dedinho como uma referência de solução para os problemas do país, para pregar ódio, matar outros semelhantes, isso não existe na nossa cultura. E isso, infelizmente, se contaminou, se contaminou de tal sorte que essa aglutinação ela tem esse sentimento claro de produzir uma alternativa para Santa Catarina, que toque a vida do povo catarinense, que comece a olhar realmente um processo de que o Estado tem que proteger, principalmente as feridas humanas. Enquanto eu estou falando com você aqui, nós estamos em Santa Catarina, a tal da Suíça, convivendo com 536 mil catarinenses passando fome. Eu não preciso dizer para você e discutir o desprezo que é a região do Planalto Norte, a região do contestado, uma região que tem que ser olhada de forma diferente. O Estado tem que abraçar a região do contestado. Infelizmente, essa região, por tudo que ela sofreu no palco da guerra, ela foi esquecida, abandonada. Os governos que passaram trabalharam a região do Planalto Norte de costas, e por isso tem um dos IDH que se compara ao Agreste do Nordeste. Então, que governo nós tivemos em Santa Catarina ao longo disso? Nós precisamos de um Estado social. Nós temos 1 milhão, Ednei, de pessoas, homens e mulheres na agricultura familiar em Santa Catarina, e que não existe um programa que possa incentivar essa parcela significativa do povo catarinense. Isso é fácil. Eu aprendi, quando era prefeito, Ednei, de que as obras mais importantes são as obras humanas e são as mais baratas. É fácil de fazê-las. Eu fiz um banco chamado Banco do Povo, que por que nós não temos uma expressão de Banco do Povo em Santa Catarina, enquanto estamos vendo os micros e pequenos empreendedores, os lojistas de Canoinhas, os prestadores de serviço, na ficha do Serasa? Mais de 70% dos micros e pequenos empreendedores de Santa Catarina estão no Serasa, e nós não temos um crédito subsidiado, com juros subsidiados, para salvar esse processo econômico que é tão importante do povo catarinense. É a maioria da nossa economia, que são oriundos da agricultura familiar e do micro e do pequeno empreendedor, que é o perfil do povo catarinense. Agora, Décio, você há de conver comigo que essa trajetória do atual governador, que vai concorrer à reeleição, Carlos Moisés, é bem curiosa, né? Ele se elegeu com o bolsonarismo, né, um ilustre desconhecido, eleito pelo bolsonarismo, divergiu das ideias bolsonaristas, foi considerado traidor. Uma das coisas mais interessantes dos primeiros meses de governo dele foi ter recebido representantes do MTST, que tem uma relação próxima do PT,
e que revoltou totalmente os bolsonaristas. Hoje ele é rompido com o presidente e vai tentar a reeleição. Agora, eu tenho, como analista político, eu vejo nesses últimos meses aí um movimento de liberdade no sentido de não ter ninguém pondo o pé ali em cima das questões complicadas desse governo. Exemplo, Plano Mil. Plano Mil é um plano para 5 anos, quer dizer, já está condicionando a reeleição dele para que os outros próximos 4 anos os prefeitos recebam esse dinheiro, ou seja, é um plano 200, né? Como disse bem o Maurício Skudar, numa entrevista para mim aqui. Esse ano é um plano do 200, depois que vai ver o restante dos 800. Mas eu não vejo muita mobilização, eu vejo inclusive prefeitos, não estou falando especificamente do PT, mas de outros partidos que já têm pré-candidatos, que estão indo lá receber, assinar, fazer foto para a imprensa, como se estivesse recebendo, de fato, R$ 1.000 por habitante do governo do estado. Parece que... O que te parece mais aí? Um plano genial do Moisés ou uma falta de autocrítica dos prefeitos e dos outros partidos que não estão sabendo mostrar para o povo, não é bem assim que está acontecendo. E me parece que é um plano que, se ninguém mostrar do diferente, vai reeleger o governador. Primeiro, Ednei, que eu acho que os prefeitos estão fazendo a coisa certa. Esse modelo republicano precisa ter essa relação, um prefeito, os problemas estão na cidade, mas ele não tem condições de resolver os problemas do tamanho da cidade dele. Eu fui prefeito 8 anos. O modelo republicano que nós temos, o prefeito tem que ter uma dinâmica de buscar recursos no Estado e principalmente do governo federal. Isso aí não tem nenhum problema. Isso aí é uma institucionalidade comum, é a vida normal. Agora, eu quero dizer para você que não é dinheiro que ganha eleição, não é verba, é verbo. É você conseguir construir uma narrativa com um processo de convencimento da sociedade de Santa Catarina. Como é que este governo vai convencer a sociedade catarinense num governo que já foi afastado do cargo por 2 vezes? Isso nunca aconteceu na história de Santa Catarina. Como é que vai explicar para o povo catarinense o conjunto de obras que ele fez? Quais são as obras? Qual é o programa? Qual é a marca desse governo? Eu te pergunto, qual é a marca do governo Bolsonaro? O que ele fez? Você quer a do Lula? Eu dou ProUni, Minha Casa Minha Vida. Eu faço aqui a ampliação das universidades, eu faço aqui um histórico de acontecimentos que tocou a vida do povo brasileiro, é o Fome Zero. Qual é o processo que ele fez para tocar a vida do povo catarinense? Será que foram os respiradores? Será que foi a forma questionável que ele enfrentou para proteger o povo catarinense no contexto da pandemia? O que foi feito? Se você falar comigo e perguntar o que era o governo do Luiz Henrique, ele tem marcas. Foram os processos de descentralização, equivocados ou não, mas aconteceu. Foram os centros de eventos, foram os processos de desenvolvimento econômico espalhados de forma regionalizada no estado de Santa Catarina. Então, eu sinceramente, eu acho uma dificuldade enorme um governo desse obter resultados para ter solução de continuidade. Agora, os prefeitos estão indo lá, estão fazendo o papel que o prefeito tem que fazer. Os deputados estaduais também. Aquilo lá não é propriedade do governante que está sentado, aquilo é propriedade do Estado, da nossa gente, do nosso povo, é o orçamento do povo. Então, eu acho muito difícil o Moisés ser reconduzido para continuar governando Santa Catarina. Como eu acho difícil o Bolsonaro, principalmente ganhar aqui. O que o Bolsonaro marcou na vida do povo catarinense? Eu sei, motocicletas. E me parece que entregou 2 caminhões de bombeiros ali na cidade de Joinville. Me parece, eu ainda não os vi. Amanhã, inclusive, estou indo a Joinville, vou ter uma agenda lá, e eu quero lá dar uma conversada com as pessoas para ver se realmente entregou os 2 caminhãozinhos de bombeiro o presidente da República.
Mas como você mesmo disse, Décio, o verbo é tão importante quanto a verba, né? E no caso do verbo, é a pauta conservadora, é o falar direto com o público evangélico, que é muito próximo dele, e que também vai ser utilizado pelo candidato do Bolsonaro aqui, né? Que vai ter o candidato Bolsonaro aqui para o governo do estado, possivelmente, alguém que vai se dizer bolsonarista. O catarinense é muito sensível a esse discurso. Nessa questão, Mas, como lidar com isso? Ednei, olha, sinceramente eu não concordo com isso. Eu tenho discutido esse tema, eu não concordo. Primeiro, eu acho que o povo catarinense não é conservador. O povo catarinense é progressista. De tal forma que nós já governamos todos os cantinhos de Santa Catarina, com os nossos modelos horizontais, com orçamento participativo, com construção de políticas públicas, de inclusão social. Se o povo catarinense fosse tão conservador, nós não teríamos sido prefeito de Joinville. O Carlito Messi foi prefeito da cidade de Joinville. Se fosse conservador, não teria governado a terceira cidade de Santa Catarina, que é Blumenau. Nós não teríamos governado Florianópolis com Sérgio Grande e Afrânio Bropé. Nós não teríamos governado Tubarão, Araranguá, Criciúma, Rio do Sul, Gaspar, Indaial, Itajaí, Concórdia, Chapecó. O que o povo catarinense espera, e ainda nós não conseguimos, é apresentar para ele uma alternativa de mudança da relação que o Estado catarinense sempre teve com a sociedade catarinense. E é esse o nosso grande desafio. Essa é a pauta. O povo catarinense. O que é o conservador? O que é? O conservador não quer que esse Estado continue tendo gente passando fome. O conservador também não quer que esse Estado deixe de ter uma educação de qualidade para os seus filhos, para a sua gente. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a fazer esse debate, inclusive na afirmação de valores da fé, da nossa religião. São esses os valores que deram certo ao longo da história da humanidade. A presença hoje da fé, do cristianismo entre nós, pessoas como você, como eu, é decorrente de valores, que não é do ódio, né? É da solidariedade, é do amor. Nós queremos isso para Santa Catarina. Fazer um modelo de governança que possa induzir esse Estado ao crescimento, que possa ver e enxergar as feridas sociais que nós temos, para transformar efetivamente Santa Catarina na Suíça, tão falada e que ainda não chegou a ser. Né? Nós queremos um modelo de governo que acolhe os vários problemas regionais. Eu tenho dito que se eu tiver um dia a oportunidade de ser governador, a primeira coisa que eu vou fazer é a caneta na mão do povo. É sentar aí em Canoinhas com os prefeitos da região do Planalto Norte, é sentar com os empresários, é sentar com os sindicatos de trabalhadores, é sentar com a sociedade civil organizada e dizer, está aqui a caneta. Qual é a prioridade? O que nós temos que fazer? Não é o governador de longe que vai dizer qual é a prioridade do Planalto Norte. Então, nós temos que fazer aquilo que a gente chama de orçamento participativo regionalizado, que, inclusive, está na lei catarinense. Foi colocada ali pelo companheiro, então, deputado estadual, Carlito Messi, que é da região norte do estado, Sim. Eleito, inclusive, pelo Planalto Norte. Então, eu quero dizer para vocês de que não há essa dicotomia de poder imaginar que Santa Catarina é conservadora. Não, o Lula já ganhou a eleição aqui em 2002 e escreve que eu estou te dizendo vai ganhar a eleição de 2022 aqui em Santa Catarina e nós vamos para o segundo turno, Ednei, para fazer um bom debate em Santa Catarina, a fim de criar um projeto diferente e novo para o nosso Estado. Para encerrar, Décio, os próximos passos do PT rumo à disputa. Tem ainda um tempinho aí para as prévias. O seu nome já está confirmado? Vai ser só homologado nas prévias ou vai ter disputa de chapa? Vai ter algum preâmbulo aí antes? Não, eu sou colocado como pré-candidato do PT na frente. A Frente Democrática me acolheu como um dos nomes que possa ser candidato a governador. Mas dentre esse espectro da frente tem vários nomes. Aparece na chapa majoritária o Afrânio Bropé,
para o Senado, aparece Gelson Merizio para governador, aparece Jorge Boeira para governador, aparece Fernando Coruja para governador, né, e poderá ingressar também, como te falei, Dário Berger, né, como um dos nomes para estar nessa frente. Seria possível vocês abrirem mão da cabeça de chapa, o PT abrir mão da cabeça de chapa? É uma possibilidade? Se for algo, né, que a gente tenha convicção de que será o melhor caminho, não há problema, né? Nós queremos manter essa frente, nós queremos fazer com que essa frente vá para o segundo turno. Ednei, essa frente já é um grande acontecimento histórico que nunca ocorreu em Santa Catarina. Nem quando nós tivemos a candidatura do Zé Fritz, do Nelson Vedequim, do Mescoloto, lá na década de 80, nunca se juntaram assim. É pela primeira. Então, esse é o nosso grande patrimônio. Agora, é evidente que eu tenho um candidato a presidente da República, né? Eu tenho a cara desse presidente da República que já está com mais de 34% em Santa Catarina, né? É evidente que o PDT tem um candidato a presidente da República, que também oscila ali em 6%, 7%. Né? Então, isso nós temos que agir com inteligência para que esse voto ele não se espalhe. Tem que ser alguém que puxe efetivamente esses votos, né? Porque se nós botarmos o que se pensa que se colocar um nome que não tenha esse compromisso com o presidente Lula, do ponto de vista da imagem dele, esse voto pode pulverizar numa escolha de governadores. É a dificuldade que teria hoje nesse momento. A outra dificuldade é que, até o presente momento, né, a gente ainda não tem um diagnóstico, né, de pesquisas, para a gente ver quem melhor poderia estar para fazer uma disputa ao governo de Santa Catarina, ao Senado, e como é que nós vamos trabalhar essas lideranças aqui no Estado. Entendi. Conversei com o Décio Lima, que é presidente estadual do PT em Santa Catarina, pré-candidato a governador. Queria muito agradecer a sua disponibilidade, Décio, te desejar boa sorte e pedir que eu possa contar outras vezes com outras conversas, já que o período está só começando, né? Vem muita coisa por aí, né? Com certeza. Muito obrigado. Coração, estou sempre à sua disposição. Obrigado, Décio. Até a próxima.